Sua Bíblia no Evangelho, como você está, faça o acompanhamento dos versículos que mencionaremos nessa noite. Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 24. Quem encontrou, diga glória. Glória. Quem não achou, diga misericórdia. Então acha aí, crente. Diz assim: foi com ele, grande multidão o seguia, e comprimindo, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Verso 27 do capítulo 5. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por detrás dele e por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo que imediatamente dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ela, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que o que nela se operava, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser livre do teu... Vá em paz e ser livre do teu... Vá em paz e ser livre do teu mal. O que esta mulher tinha não era apenas uma enfermidade, mas o que ela tinha era maior do que uma enfermidade. Com certeza este mal que há dentro desta mulher, e Jesus, quando diz ser livre do teu mal, não está falando apenas de uma enfermidade que a atormenta, mas está falando de doença da alma, que muitas vezes a enfermidade produz quando nós não temos saúde. A própria Bíblia diz, o autor de Provérbios, o sábio Salomão, capítulo de número 13, versículo de número 12, que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E ele falando isso, e em um paralelo com a situação dessa mulher, nós entendemos que não estamos falando apenas de uma mulher que sofre de uma hemorragia e de um fluxo de sangue, mas uma mulher que de certo já tem o seu coração adoecido por essa enfermidade, e a sua alma humilhada e abatida por já viver há tantos anos nesse sofrimento prolongado, nesse mal que não se ausenta da sua vida. Nós percebemos, obviamente, que há uma diferença entre os nossos males e os nossos problemas. Problemas, eles podem ser setorizados na nossa vida. Quando nós temos problemas, nós conseguimos colocar eles em algum canto isolado, e assim que nós temos condições de resolver, nós voltamos aonde colocamos ele e tentamos resolvê-lo. Não é isso que nós fazemos com uma conta, não é isso que fazemos com a fatura do cartão de crédito, não é isso que fazemos com alguma coisa que nos incomoda e nos inquieta. O problema, ele não é como uma criança teimosa e desobediente, muito pelo contrário. Por mais problemático que seja uma situação, enquanto ela está no nosso governo e no nosso controle, nós exercemos domínio sobre ela. Tem pessoas que estão aqui levantando a mão, dando glória a Deus e aleluia, e nem por isso a vida é um mar, nem por isso a vida é um mar de rosa. Tem gente que está aqui sorrindo, amando, abraçando as pessoas, celebrando ao Senhor por mais um ano, por mais uma festa, mas deixaram problemas em casa antes de virem para cá. Com quem nós estamos falando? Estamos falando com mulheres como esta mulher, mulheres que sabem setorizar problemas, que têm maturidade e experiência de vida o suficiente para não enfiar tudo dentro de uma sacola e fazer de tudo uma coisa só. Quem faz isso não tem paz, quem faz isso não tem sossego, quem faz isso não consegue prosseguir com a sua vida, quem faz isso fica parado e estagnado no mesmo lugar. Esta mulher, ela foi de encontro a Jesus para receber um milagre. Esta mulher, ela tinha um alvo. E irmã Camila, como foi que ela conseguiu atingir esse alvo? Quando ela primeiramente teve consciência de que os problemas dela precisavam andar separados dos males dela.
Por que tem pessoas que não conseguem nada na vida? Porque elas pegam os problemas, os males e colocam tudo numa sacola só. E quando elas têm a oportunidade de estar diante de Jesus, elas não sabem o que pedir a Jesus, porque tem tanta coisa que nem elas sabem mais o que querem e nem sabem mais qual é a prioridade que precisam que Jesus resolva. Tem gente que vem para a igreja e pede tanta coisa, fala com Jesus tanta coisa, que quando ele passa e pergunta: o que queres que eu te faça? Aí vai lá na lista de problemas, de situações e de coisas que poderia fazer e não fez, e fica lá olhando. E enquanto você está procurando, Jesus já passou e nem pode mais atender o pedido. Por quê? Porque você misturou tudo dentro de uma sacola só. Perceba o que eu vou lhe dizer nesta noite. Os nossos problemas precisam ser setorizados. Há coisas na sua vida que estão sobre o seu domínio. Há coisas na sua vida que estão sobre o seu controle. Há coisas na sua vida que estão sobre a sua administração. Mesmo que elas te causem algumas enxaquecas, mesmo que elas te causem alguns problemas. O seu filho, por exemplo, está sobre a sua administração. Sua casa, por exemplo, está sobre o seu governo. Seu salário, por exemplo, está sobre o seu controle. E sobre estas coisas você precisa aprender a organizar. Você precisa aprender a se controlar. Você precisa aprender a administrar. Você precisa aprender a se envolver com aquilo que diz respeito a você. O problema é que as pessoas vêm para a casa de Deus e quer colocar no colo de Deus tudo aquilo que está sobre o governo delas. Isso é falta de maturidade. Você precisa entender que para Deus a gente coloca o que não pode fazer. Para Deus a gente apresenta o que foge do nosso controle. Para Deus a gente coloca o que não está sobre o nosso domínio. Perceba, o Senhor, Ele cria o universo, o céu e a terra, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há. E a Bíblia diz que agora o Senhor entrega tudo nas mãos de Adão. Adão, a terra é tua, sujeita a ela, domina ela, porque você exerce autoridade sobre ela. Inclusive, Adão, a responsabilidade de nomear todos os animais dessa selva é sua. O nome que você decidir, esse será o nome deles. Deus havia feito, mas entregou todo o governo, controle e autoridade sobre Adão. Não é isto que o salmista, frente a frente, vai salmodiar ao dizer: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. O que é que Ele está dizendo? O que é da terra é você que cuida. Aprende a lidar com as suas questões. Tem gente que não consegue lidar com as próprias questões. E nem é tão difícil de lidar com as próprias questões. Perceba que Jesus vai dar uma orientação nos seus sermões. Quando Ele fala de providência, Mateus capítulo 24, por exemplo, Ele vai falar o quê? 7, perdão, Ele vai falar o quê? Não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai que está no céu, Ele sabe de todas as coisas que vocês precisam. Por que Jesus dizia isso? Porque o povo incomodava o céu com negócios da terra. O povo ficava sem dormir perguntando: o que comeremos e o que beberemos, o que vestiremos e como caminharemos. E o Senhor dizia, em outras palavras, no populacho, para todo mundo entender, Jesus está dando uma dica e dizendo: para de perder tempo com o que eu faço diariamente. Começa a apresentar diante de mim coisas improváveis, coisas impossíveis, coisas que fugiram ao teu controle. O problema é que está faltando maturidade em muita gente para identificar o que é problema e o que é mal. Tem gente que não consegue setorizar os próprios problemas. Já viu? Tem mãe que fica com raiva do esposo, e como não pode bater no esposo, senta a vara sem razão do filho. Ela faz com o filho o que queria fazer com o esposo e não pode. E tem gente que briga com o filho, e como não tem coragem de corrigir o filho, aí desconta no marido que chega em casa depois de 8 horas de trabalho, tudo o que queria fazer com o filho, mas não fez, aí faz com o marido. Já viu que tem gente que passa problema em casa, aí vem para a igreja e desconta tudo no porteiro? A paz do seu irmão, tudo de bom? Tudo bom? O que tem de bom? Já está descontando nos outros. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo: vou fazer milagre quando você ganhar maturidade. Vou fazer milagre quando você ter experiência. Vou fazer milagre quando você aprender a separar as coisas. A gente acha que porque Jesus é grande, porque Deus é Deus, a gente tem que enfiar tudo numa sacola e colocar no colo dele e falar: aí Jesus, está aí. Só que Jesus está dizendo: está aqui nada, minha filha. Tem coisa que está aí. Calabachubidaraia. Ai, calamacheria lassúria. Oh,
Jesus não vai agir no teu casamento em coisas que você precisa fazer. Jesus não vai entrar para corrigir teu filho tendo você a autoridade da vara. Jesus não vai entrar para perdoar ninguém tendo você a obrigação de liberar perdão. Jesus não vai entrar na frente de ninguém tendo você a obrigação de se expor. Jesus está dizendo: o que eu for fazer, eu farei. Agora, o que é para te fazer, governa a tua vida, administra a tua renda, cuida da tua família, instrui os teus filhos, administra as suas questões. Esse tipo de mensagem parece até herege para quem tem necessidade de espiritualizar tudo. Só que nós não estamos vivendo num tempo onde precisamos ou devemos espiritualizar tudo. Perceba que eu não estou dizendo que não devemos ser espirituais, mas estou dizendo que precisamos agir sobre base de princípios. Se a irmã de blusa amarela, casaco roxo e saia lilás tocar no meu ombro direito, aí eu entendo que é para eu fazer o que eu tenho que fazer. Se o irmão de calça roxa com blusa verde e crachá vermelho tocar no meu ombro esquerdo, aí é sinal de Deus para eu fazer o que eu tenho que fazer. E Jesus está dizendo, e o Senhor está dizendo, e nessa noite os céus estão proclamando: tu não conheces os meus princípios? Tem gente que está com a vida estagnada e não consegue sair do lugar porque depende de revelação diária. E o Senhor está dizendo: a tua vida está na tua mão e eu estou na tua vida. Vai mostrar a tua força, vai que eu sou contigo, vai porque eu te esforço, vai porque eu te ajudo, vai, não temas, Ele é contigo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Esta mulher entende que ela não tem apenas uma enfermidade, mas ela tem um mal. Como eu sei que o que eu tenho não é uma enfermidade? Como que eu sei que o que eu tenho não é apenas um problema? Não é desmerecendo o problema de ninguém, mas pior do que um problema é ter um mal. Como é que eu sei, irmã Camila, que eu tenho um mal? O mal, ele se apresenta com sofrimento prolongado. Lembra quando eu disse que o problema é como uma criança que a gente pede para ficar sentada e ele é obediente e fica ali até que nós resolvamos? O mal não, o mal é o contrário. O mal é como uma criança indisciplinada e teimosa que a gente pede fica aí e ela não fica. Que a gente pede não grita e ela grita. Que a gente pede não faz escândalo e ela faz. A gente fala: eu vou te bater, e ela faz assim mesmo. É só para nós entendermos o comportamento de quem tem um mal. Ele fala mais alto do que nós. Ele não consegue ser domado, não consegue ser controlado. E por isso ele não é um problema, ele é um mal. Sabe do que Jesus está falando e quer tratar nessa noite conosco? De questões que não conseguimos controlar. De questões que não sabemos resolver. De manias, características da personalidade que só te atrapalham, só te entristecem, só te fazem chorar quando a festa acaba, e mesmo assim você não consegue deixá-las. Aí você diz: mas por que eu não consigo deixar de ser assim? Porque não é você que deixa, é Jesus que faz ela deixar você. Quem consegue entender a diferença, diga eu. E se é Jesus que faz, você não pode tentar resolver isso sozinho, porque tem gente abrindo mão de si próprio, achando: irmã, eu sou assim desde que nasci e não mudo mais. Essa não é a verdadeira pregação do Evangelho. A verdadeira pregação do Evangelho propõe transformação. Aleluia! Vale a pena aqui ressaltar a característica da enfermidade que esta mulher possuía. Esta mulher possuía uma hemorragia, um fluxo contínuo interno de sangue, que quando já se enchia, não ficava mais dentro de si, mas esvaía. Nenhum sangue brota de fora para dentro, mas de dentro para fora. Pelo menos nesse caso aqui. É válido dizer o que o Senhor falou acerca desta enfermidade quando deu a lei a Moisés. Havia um ritual de purificação que precisava ser feito e respeitado por todos os habitantes e filhos de Israel no arraial. E agora regia acerca das mulheres que estivessem atravessando o período menstrual, por exemplo. Que não fossem tocadas, que seus maridos não se aproximassem delas. E que elas também não tocassem absolutamente nada e nem ninguém de dentro do arraial. Por quê? Porque a enfermidade ou o período do fluxo de sangue ou qualquer doença que refletisse sangue contínuo por um tempo fazia com que a pessoa se colocasse como imunda. E era visto como imundo. Que enfermidade é esta?
Que situação é esta? É uma situação que causa rejeição. Perceba que esta mulher não é imunda porque peca. Esta mulher não é imunda porque adultera. Esta mulher não é imunda porque se suja na lama da vida. Não! Esta mulher foi acometida de uma enfermidade que colocou ela numa situação que não era a que ela queria. Sabe do que isso fala? Fala quando coisas se achegam a nós, ou situações cobrem a nossa vida, a nossa casa, ou a nossa própria vida. Ou até jeito, personalidade que a gente não escolheu ser assim, ou não queria ser assim. Escute o que eu vou lhe dizer, irmão. Há pessoas que têm aqui enfermidade na alma, enfermidade na mente, enfermidade no coração, e elas não escolheram ser assim. Foi uma situação que veio. Você acha que uma pessoa tímida é tímida porque nasceu assim? Não, porque ninguém nasce tímido. Há alguma situação na vida que explica uma timidez exacerbada. Você acha que uma pessoa que não tem nenhum tipo de prazer pela vida, ou pela sociedade, ou pela comunhão com as pessoas, nasceu antissocial? Não. De alguma forma, alguma coisa ao longo período da vida dela transformou ela nessa pessoa, mesmo que ela não goste de ser assim. Fala com Jesus tanta coisa, que quando ele passa e pergunta: o que queres que eu te faça? Aí vai lá na lista de problemas, de situações e de coisas que poderia fazer e não fez, e fica lá olhando. E enquanto você está procurando, Jesus já passou e nem pode mais atender o pedido. Por quê? Porque você misturou tudo dentro de uma sacola só. Perceba o que eu vou lhe dizer nesta noite. Os nossos problemas precisam ser setorizados. Há coisas na sua vida que estão sobre o seu domínio. Há coisas na sua vida que estão sobre o seu controle. Há coisas na sua vida que estão sobre a sua administração. Mesmo que elas te causem algumas enxaquecas, mesmo que elas te causem alguns problemas. O seu filho, por exemplo, está sobre a sua administração. Sua casa, por exemplo, está sobre o seu governo. Seu salário, por exemplo, está sobre o seu controle. E sobre estas coisas você precisa aprender a organizar. Você precisa aprender a se controlar. Você precisa aprender a administrar. Você precisa aprender a se envolver com aquilo que diz respeito a você. O problema é que as pessoas vêm para a casa de Deus e querem colocar no colo de Deus tudo aquilo que está sobre o governo delas. Isso é falta de maturidade. Você precisa entender que para Deus a gente coloca o que não pode fazer. Para Deus a gente apresenta o que foge do nosso controle. Para Deus a gente coloca o que não está sobre o nosso domínio. Perceba, o Senhor, Ele cria o universo, o céu e a terra, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há. E a Bíblia diz que agora o Senhor entrega tudo nas mãos de Adão. Adão, a terra é tua, sujeita a ela, domina ela, porque você exerce autoridade sobre ela. Inclusive, Adão, a responsabilidade de nomear todos os animais dessa selva é sua. O nome que você decidir, esse será o nome deles. Deus havia feito, mas entregou todo o governo, controle e autoridade sobre Adão. Não é isto que o salmista, frente a frente, vai salmodiar ao dizer: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. O que é que ele está dizendo? O que é da terra é você que cuida. Aprende a lidar com as suas questões. Tem gente que não consegue lidar com as próprias questões, e nem é tão difícil de lidar com as próprias questões. Perceba que Jesus vai dar uma orientação nos seus sermões. Quando ele fala de providência, Mateus capítulo 24, por exemplo, ele vai falar o quê? 7, perdão. Ele vai falar o quê? Não cuideis de andar ansiosos por coisas tudo. Só que nós não estamos vivendo num tempo onde precisamos ou devemos espiritualizar tudo. Perceba que eu não estou dizendo que não devemos ser espirituais, mas estou dizendo que precisamos agir sobre base de princípios. Se a irmã de blusa amarela, casaco roxo e saia lilás tocar no meu ombro direito, aí eu entendo que é para eu fazer o que eu tenho que fazer. Se o irmão de calça roxa com blusa verde e crachá vermelho tocar no meu ombro esquerdo, aí é sinal de Deus para eu fazer o que eu tenho que fazer. E Jesus está dizendo, e o Senhor está dizendo, e nessa noite os céus estão proclamando: tu não conheces os meus princípios? Tem gente que está com a vida estagnada e não consegue sair do lugar porque depende de revelação diária. E o Senhor está dizendo: a tua vida está na tua mão e eu estou na tua vida. Vai mostrar a tua força, vai que eu sou contigo. Vai porque eu te esforço, vai porque eu te ajudo. Vai, não temas, Ele é contigo. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Esta mulher entende que ela não tem apenas uma enfermidade, mas ela tem um mal. Como eu sei que o que eu tenho não é uma enfermidade? Como que eu sei que o que eu tenho não é apenas um problema? Não é desmerecendo o problema de ninguém, mas pior do que um problema é ter um mal. Como é que eu sei, irmã Camila, que eu tenho um mal? O mal, ele se apresenta com sofrimento prolongado. Lembra quando eu disse que o problema é como uma criança que a gente pede para ficar sentada e ele é obediente e fica ali até que nós resolvamos? O mal não, o mal é o contrário. O mal é como uma criança indisciplinada e teimosa que a gente pede fica aí e ela não fica. Que a gente pede não grita e ela grita. Que a gente pede não faz escândalo e ela faz. A gente fala eu vou te bater e ela faz assim mesmo. É só para nós entendermos o comportamento de quem tem um mal. Ele fala mais alto do que nós. Ele não consegue ser domado, não consegue ser controlado. E por isso ele não é um problema, ele é um mal. Sabe do que Jesus está falando e quer tratar nessa noite conosco? De questões que não conseguimos controlar. De questões que não sabemos resolver. De manias, características da personalidade que só te atrapalham. Só te entristecem. Só te fazem chorar quando a festa acaba. E mesmo assim você não consegue deixá-las. Sua Bíblia no Evangelho, como você está, faça o acompanhamento dos versículos que mencionaremos nessa noite. Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 24. Quem encontrou, diga glória. Glória. Quem não achou, diga misericórdia. Então acha aí, crente. Diz assim: foi com ele, grande multidão o seguia, e comprimindo, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Verso 27 do capítulo 5. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por detrás dele e por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo que imediatamente dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ela, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que o que nela se operava, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser livre do teu... Vá em paz e ser livre do teu... Vá em paz e ser livre do teu mal. O que esta mulher tinha não era apenas uma enfermidade, mas o que ela tinha era maior do que uma enfermidade. Com certeza este mal que há dentro desta mulher, e Jesus, quando diz ser livre do teu mal, não está falando apenas de uma enfermidade que a atormenta, mas está falando de doença da alma, que muitas vezes a enfermidade produz quando nós não temos saúde. A própria Bíblia diz, o autor de Provérbios, o sábio Salomão, capítulo de número 13, versículo de número 12, que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E ele falando isso, e em um paralelo com a situação dessa mulher, nós entendemos que não estamos falando apenas de uma mulher que sofre de uma hemorragia e de um fluxo de sangue, mas uma mulher que de certo já tem o seu coração adoecido por essa enfermidade, e a sua alma humilhada e abatida por já viver há tantos anos nesse sofrimento prolongado, nesse mal que não se ausenta da sua vida. Nós percebemos, obviamente, que há uma diferença entre os nossos males e os nossos problemas. Problemas, eles podem ser setorizados na nossa vida.
Quando nós temos problemas, nós conseguimos colocar eles em algum canto isolado. E assim que nós temos condições de resolver, nós voltamos aonde colocamos ele e tentamos resolvê-lo. Não é isso que nós fazemos com uma conta? Não é isso que fazemos com a fatura do cartão de crédito? Não é isso que fazemos com alguma coisa que nos incomoda e nos inquieta? O problema, ele não é como uma criança teimosa e desobediente, muito pelo contrário. Por mais problemático que seja uma situação, enquanto ela está no nosso governo e no nosso controle, nós exercemos domínio sobre ela. Tem pessoas que estão aqui levantando a mão, dando glória a Deus e aleluia, e nem por isso a vida é um mar, nem por isso a vida é um mar de rosa. Tem gente que está aqui sorrindo, amando, abraçando as pessoas, celebrando ao Senhor por mais um ano, por mais uma festa, mas deixaram problemas em casa antes de virem para cá. Com quem nós estamos falando? Estamos falando com mulheres como esta mulher, mulheres que sabem setorizar problemas, que têm maturidade e experiência de vida o suficiente para não enfiar tudo dentro de uma sacola e fazer de tudo uma coisa só. Quem faz isso não tem paz, quem faz isso não tem sossego, quem faz isso não consegue prosseguir com a sua vida, quem faz isso fica parado e estagnado no mesmo lugar. Esta mulher, ela foi de encontro a Jesus para receber um milagre. Esta mulher, ela tinha um alvo. E irmã Camila, como foi que ela conseguiu atingir esse alvo? Quando ela primeiramente teve consciência de que os problemas dela precisavam andar separados dos males dela. Por que tem pessoas que não conseguem nada na vida? Porque elas pegam os problemas, os males e colocam tudo numa sacola só. E quando elas têm a oportunidade de estar diante de Jesus, elas não sabem o que pedir a Jesus, porque tem tanta coisa que nem elas sabem mais o que querem e nem sabem mais qual é a prioridade que precisam que Jesus resolva. Tem gente que vem para a igreja e pede tanta coisa alguma, porque o vosso Pai que está no céu, Ele sabe de todas as coisas que vocês precisam. Por que Jesus dizia isso? Porque o povo incomodava o céu com negócios da terra. O povo ficava sem dormir perguntando o que comeremos e o que beberemos, o que vestiremos e como caminharemos. E o Senhor dizia, em outras palavras, no populacho, para todo mundo entender, Jesus está dando uma dica e dizendo: para de perder tempo com o que eu faço diariamente, começa a apresentar diante de mim coisas improváveis, coisas impossíveis, coisas que fugiram ao teu controle. O problema é que está faltando maturidade em muita gente para identificar o que é problema e o que é mal. Tem gente que não consegue setorizar os próprios problemas. Já viu? Tem mãe que fica com raiva do esposo e como não pode bater no esposo, senta a vara sem razão do filho. Ela faz com o filho o que queria fazer com o esposo e não pode. E tem gente que briga com o filho e como não tem coragem de corrigir o filho, aí desconta no marido que chega em casa depois de 8 horas de trabalho, tudo o que queria fazer com o filho, mas não fez, aí faz com o marido. Já viu que tem gente que passa problema em casa, aí vem para a igreja e desconta tudo no porteiro? A paz do seu irmão, tudo de bom? Tudo bom? O que tem de bom? Já está descontando nos outros. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo: vou fazer milagre quando você ganhar maturidade, vou fazer milagre quando você ter experiência, vou fazer milagre quando você aprender a separar as coisas. A gente acha que porque Jesus é grande, porque Deus é Deus, a gente tem que enfiar tudo numa sacola e colocar no colo dele e falar: aí Jesus, está aí. Só que Jesus está dizendo: está aqui nada, minha filha. Tem coisa que está aí. Calabachubidaraia. Ai, calamacheria lassúria. Oh, Jesus não vai agir no teu casamento em coisas que você precisa fazer. Jesus não vai entrar para corrigir teu filho tendo você a autoridade da vara. Jesus não vai entrar para perdoar ninguém tendo você a obrigação de liberar perdão. Jesus não vai entrar na frente de ninguém tendo você a obrigação de se expor. Jesus está dizendo: o que eu for fazer, eu farei. Agora o que é para te fazer, governa a tua vida, administra a tua renda, cuida da tua família, instrui os teus filhos, administra as suas questões. Esse tipo de mensagem parece até herege para quem tem necessidade de espiritualidade.